Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou pastora Nilza e estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Nós vamos estarmos compartilhando essa palavra e, à medida que a gente vai compartilhando, a gente vai se alimentando, porque a palavra do Senhor ela é alimento para o nosso espírito. Assim como o nosso corpo físico precisa de alimento, E, e quando sentimos fome, nós vamos atrás desse alimento. O nosso espírito também sente fome. E o que pode alimentar o nosso espírito é a palavra do Senhor. E nós estamos tendo esse privilégio de estarmos aqui e podermos compartilharmos essa palavra, meditar nessa palavra, receber do Senhor o alimento que o nosso espírito está precisando para estar fortalecido em todo esse dia, amém? E hoje nós vamos estarmos meditando aqui em Gênesis 45, onde fala que José se deu a conhecer os seus irmãos. Trazendo um pouco, resumindo um pouco a história, José ele foi vendido pelos seus irmãos ao Egito e, e ficou distante da família, né? Seu pai pensou que ele tinha morrido, porque foi a notícia que eles receberam pelos irmãos que ficaram sem saber o que falar com os pais, então eles armaram, né, um plano lá que fez o pai acreditar que o filho estava morto. Mas esse tempo todo José viveu no Egito. Aqui nós vamos conhecer um pouquinho, né, um pouquinho da história aqui. Aqui fala a partir do versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. Então, por que, que ele se deu a conhecer os seus irmãos? Porque foi 17 anos que ele tinha quando ele saiu do seio da família, né? E estava ele fez tudo naquele momento ali para que ele não fosse reconhecido para pelos irmãos, porque não tinha chegado a hora ainda de ele ser reconhecido, né? E aqui continuando a história. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então, diante dele. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Então, conhecendo aqui a história também, né, dessa fome, a palavra nos relata de um sonho que Faraó teve, né, o Senhor trazendo para Faraó o que ia acontecer, porque Faraó ele era o rei, e o que ia acontecer era lá na terra do Egito, e tudo começava com o rei, né? E então o Senhor trouxe o sonho a quem? Ao rei, que o perturbou e que ele queria que alguém revelasse para ele não só a, 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 o que o sonho estava tentando dizer, mas ele queria também que alguém revelasse para ele o que ele sonhou.
E não tinha ninguém no Egito que pudesse fazer isso. Né? Existia, chamou, a palavra fala que ele chamou todos os magos para tentar revelar esses sonhos, mas os magos não conseguiram, porque essa era uma revelação do Senhor. E revelação do Senhor, a palavra está escrita que ele revela para os seus íntimos, para aquele que tem intimidade com ele. E ali no Egito, para revelar esse sonho, esse Senhor tinha escolhido, ele tinha mais filhos ali, mas ele tinha dado esse dom para José, né? Então, entre aqueles que podiam revelar, só José tinha esse poder de revelar, porque ele foi escolhido pelo Senhor para isso. Desde a da adolescência, ele foi escolhido pelo Senhor. E a gente viu aqui pela história que José ele passou por poucas e boas, né? Quando nós vamos meditar aqui na história de José, a gente vê o quanto José sofreu para que isso pudesse estar acontecendo, para que Deus pudesse estar dando livramento, estar protegendo não só o povo de Israel, mas todos os povos da terra. Dando continuidade aqui à palavra. Ele fala aqui que já tinha passado 2 anos de fome. Nós sabemos o que é isso, né? Nós já estamos indo também para 2 anos de pandemia. E então nós sabemos o que é isso, o que é 2 anos, o que você não tem sofrido esses anos de pandemia, né? Nós já estamos no segundo semestre de 2021 e a palavra está falando aqui de 2 anos de fome no meio da terra, não só no Egito, mas na terra, como nós estamos sofrendo hoje. E aqui José falou para eles, restam 5 anos, porque foi o sonho que o Senhor deu para Faraó e José interpretou o sonho para Faraó e trouxe para ele a revelação desse sonho, do jeito que ele queria. E por que Deus fez isso? Por que Deus colocou isso na mente de Faraó? Meus amados, às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Às vezes ficamos confundidos com o que Deus está fazendo, mas Deus ele sabe o que faz. Faraó podia pedir só a interpretação do sonho, mas ele quis saber o sonho. Por quê? Porque Deus queria mostrar para Faraó quem era José. Deus precisava de José ali no governo para poder fazer o que ele queria, porque ele precisava de alguém que tinha intimidade com ele. Você não sabe, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo com você, mas às vezes você fica perturbado pelo que está acontecendo. Eu quero dizer para você que Deus está no controle. Que Deus, Ele sabe o que está fazendo. Deus tem todo um projeto. E às vezes nós não entendemos o projeto de Deus. Olha o que aconteceu para que José chegasse, vamos dizer, no pódio. Por tudo que ele teve que passar. Mas a palavra fala que ele passou firme. Ele passou firme, mantendo a sua intimidade com o Senhor. Porque ele tinha comunhão com o Senhor e sabia quem era o seu Deus. Desde a adolescência, ele sabia quem era o seu Deus. E ele não deixou se levar pelas coisas que estavam acontecendo com ele. Ele não deixou se confundir. Porque ele conhecia o seu Deus. Então ele passou por tudo que ele passou, vamos dizer, como dizemos hoje, dando glórias a Deus. Se prostrando diante do Senhor. E a gente vê na palavra do Senhor, por todos os lugares que José passou. O último lugar foi a cadeia.
E ali ele passou ali, os anos que passou ali, ele passou dando glórias a Deus. Ele passou ali reinando com o Senhor. Por todos os lugares de humilhação que ele passou louvando e glorificando o nome do Senhor. E ali da cadeia o Senhor o tirou, porque Faraó estava precisando de alguém que revelasse um sonho para ele e que desse a interpretação desse sonho. E ninguém podia fazer isso. E Faraó prometeu matar todos os magos se não comparecesse ninguém que pudesse fazer isso. Falar o que ele sonhou e interpretar esse sonho. E aí o copeiro dele lembrou, o copeiro dele que tinha sido preso. Lembrou de uma promessa que ele tinha feito para José. Por José ter interpretado os sonhos dele. E ali ele falou para Faraó que lá na cadeia tinha um que podia interpretar o sonho dele. E Faraó mandou chamar José. E o que José fez quando Faraó falou para ele? Ele pediu, se eu não me engano, um dia, ele pediu para Faraó um tempo para buscar o Senhor. Porque revelação vem de Deus. Revelação não vem do homem, vem de Deus. E ele buscou o Senhor. Ele buscou o Senhor, a revelação do sonho e a interpretação do sonho. Porque ali o Senhor tinha um propósito. Continuando a nossa história aqui. A nossa história porque é verdadeira. Então ele, no versículo 6 ele falou: porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Então, José sabia quando ia começar e sabia quando ia terminar. Porque quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós buscamos o Senhor, em vez de ficarmos lamentando, o Senhor nos traz revelações. O Senhor nos traz revelações como ele fez com Daniel. Ele não deixou Daniel esperando muito tempo. Foi 21 dias, porque ele estava ali, ele não estava se lamentando. Ele estava orando ao Senhor. E às vezes nós gastamos nosso tempo lamentando em vez de orar. Daniel estava orando. Houve batalha para que a resposta chegasse, mas a resposta chegou até ele. E aqui dando continuidade à palavra, ele sabia quando ia começar e quando ia terminar. Então ele falou, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então ele está falando, não foi vocês que me trouxeram para o Egito, meus irmãos. Foi o Senhor que me trouxe, o Senhor tinha um plano. Às vezes você não entende por que as coisas estão te acontecendo. Eu quero te dizer que o Senhor tem um plano, que o Senhor tem um projeto e ele não perdeu o controle desse projeto. Ele não perdeu o controle como ele não perdeu aqui de José. E ele continua. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Deus levantou José, não só sobre o Egito, mas sobre toda a terra. Todos tiveram que passar por José. Toda a terra teve que passar por José. Um homem que prevaleceu na presença de Deus.
E Deus pôde contar com ele, porque ele prevaleceu, ele continuou firme, ele passou por todas as provas, aleluias. Ele passou por todas as provas e foi aprovado. O Senhor, ele quer te aprovar, o Senhor quer nos aprovar. Mas nós temos que continuarmos firmes, crendo que Ele é o Senhor. Nós temos que prevalecer para sermos aprovados. José foi aprovado porque ele prevaleceu. Ele nunca pensou que o seu Deus estava perdendo. Ele nunca pensou pelo que estava acontecendo com ele. Mas foi firme, firme ali, louvando e glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Aí ele continua: apressai-vos e subi ao meu pai e diz-lhe: assim tem dito o teu filho José. Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen e estará perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. Meus amados, Deus cuida do seu povo. Deus cuida da humanidade. Deus está cuidando de nós. Todos nós estamos passando por momentos difíceis, toda a terra. Toda a terra está passando por isso, como José falou aqui, toda a terra. Não é só no Egito. Por isso o povo de Israel teve que descer. Era 2 anos de fome, acabou tudo que eles tinham. E nós sabemos que Jacó, ele era um homem rico. Ele saiu lá de Padarã rico. E com 2 anos de fome foi perdendo tudo. Foi perdendo tudo. Como a terra está perdendo hoje. Está todo mundo no mesmo patamar. Está todo mundo sofrendo com essa pandemia. E quantas mortes. Quantas mortes a terra já sofreu por esse mal que nos sobreveio. Mas o Senhor continua no comando. E aqui ele continua: ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza tu e a tua casa e tudo o que tens. Deus colocou José ali, abaixo de Faraó. O poder estava todo nas mãos dele, porque Deus fez com que Faraó fizesse isso. E ele continua: e eis que os vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazei saber ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, e apressai-vos e fazer descer meu pai para cá. E aqui, dando continuidade, saindo aqui do capítulo, do capítulo 45, vamos avançar um pouco aqui na palavra do Senhor. Aqui na 47, no capítulo 47, fala assim: então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos e as suas ovelhas e suas vacas, com tudo que tens, chegaram à terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos
a peregrinar nessa terra, porque não há pasto para ovelhas do teu servo, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Cós. Então a fome era grave, era grave por toda a terra. Como que estamos sofrendo hoje, é por toda a terra. É enfermidade que tem vindo sobre o povo, e fome também tem vindo, porque foi terra fechada. Tivemos que ficar em casa, em prisão. Estamos em casa, em prisão. Mas Deus está com aqueles que nele confiam. E Deus espera que toda a terra confie nele, para que possa continuar. Deus é o Todo-Poderoso. E aqui, avançando mais a palavra, fala, e José sustentou, aqui no versículo 12, e José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa do seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dai-nos pão, porque morreremos na tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Então, meus amados, como naquela época era toda a terra, todos estão sofrendo. Não é um só, são todos. E uns estão piores do que os outros. Uns estão piores, não precisa de irmos longe, não. Aqui no Brasil, se caminharmos pelo Brasil, por cada estado, nós vamos ver que tem pessoas que estão passando fome. Como essas pessoas aqui estavam passando fome e veio até José. E José disse: Dai o vosso gado, e vos darei por vosso gado, se faltar dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu pão em troca de cavalos, de ovelhas e das vacas e dos jumentos, e o sustento de pão aquele ano por todo o seu gado. Então as pessoas foram perdendo tudo que elas tinham. Quantas pessoas têm perdido hoje nessa pandemia? Quantas pessoas têm perdido? Mas eu quero dizer para vocês que Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle. E Ele quer encontrar o homem diante dele para que ele possa estar salvando esse homem. Porque é pela fé. É pela fé. É pela fé que nós vencemos. É pela fé, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos parar essa história por aqui. Mas continua meditando na palavra do Senhor. Essas são palavras boas para nós meditarmos. Palavras em que o povo de Deus sofreu, mas que Deus deu vitória. Então, em vez de se desanimar, medite na palavra e vê que o povo não pereceu. E vê que eles foram salvos pelo Senhor. Essa não é a primeira pandemia. Caminha pela palavra de Deus que vocês vão dar de encontro com muitas pandemias que aconteceu na face da terra. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui passando por mais uma, na certeza de que Deus está no comando. E aquele que permanecer firme será salvo. E o Senhor quer que você permaneça firme, crendo que Ele é o Todo-Poderoso. E nesse momento nós vamos falar com o Senhor, nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor força para passarmos. Aqui José sabia quanto tempo, nós não sabemos. Nós não sabemos quanto tempo. Mas José sabia. Ele sabia o tempo, porque ele interpretou o sonho de um homem onde Deus revelou tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Grandioso Deus e poderoso Pai, no nome do Senhor Jesus.
Nós nos colocamos aqui diante do Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. E te pedindo, ó Deus amado, que o Senhor possa nos dar força para passar, ó Deus querido, por tudo que estamos passando. Ó Deus amado, que o Senhor possa estar nos dando força nesse momento de pandemia, que muitas vezes não entendemos nada, papai. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti que o Senhor, Deus querido, possa nos fortalecer. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Pai querido, venha nos ajudar e permanecer firme, como José, Pai amado, permaneceu firme. Que também, ó Deus querido, possamos permanecer firmes, Senhor, para sairmos, ó Deus querido, dessa prisão em que nos encontramos hoje. E no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos porque nós podemos estarmos aqui diante do Senhor orando, diante do Senhor te buscando. Tantas pessoas já se foram, Pai. Tantas pessoas já se foram nessa pandemia, mas nós estamos aqui diante do Senhor. E podemos dar glória a Ti, podemos Te agradecer e podemos Te pedir ajuda. E nós estamos pedindo ajuda, Senhor. Nós não sabemos, ó Pai querido, por quanto tempo vamos estarmos nessa situação, mas nós pedimos a Ti que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus querido, a sermos perseverantes. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que possamos continuar dando glória ao Senhor e que possamos nos conscientizar também, ó Deus querido, que não estamos nessa sozinho, que toda a terra está passando, ó Deus querido, pela mesma coisa e que não precisa, ó Pai, nós irmos muito longe. Se caminharmos pelo Brasil, nós vamos, ó Pai querido, encontrar pessoas em pior situação do que nós. E no nome do Senhor Jesus nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. O Senhor tem glorificado o teu santo nome em nossas vidas. E nós te agradecemos, ó Pai querido, nesse momento. E eu te peço que o Senhor possa estar fortalecendo cada pessoa que está orando comigo nesse momento. Fortaleça essas pessoas, ó Pai, para que elas venham prevalecer. No nome do Senhor Jesus Cristo, porque, ó Deus, o Senhor, ó Deus amado, traz provisão no momento da escassez. O Senhor traz provisão, papai. E o Senhor, Deus querido, trouxe provisão para esse povo. E se formos caminhar para cada pandemia, nós vamos ver, ó Deus querido, que o Senhor trouxe provisão. Em cada uma delas, o Senhor trouxe provisão para o povo. E nós te agradecemos, Pai, por todas as provisões que o Senhor tem nos trazido, ó Deus, nesses momentos, ó Pai querido, de escassez pela qual a terra está passando. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Pai, te agradecendo, hoje e para sempre. Exaltado seja o teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer, você que está me ouvindo, você não está sozinho, Deus está contigo. Deus está no controle. Se você está me ouvindo nesse momento, é porque Deus tem te sustentado. É porque Deus tem estado contigo. E a vida está aí. A vida está aí porque você está prevalecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dado a Ele. Que o Senhor te fortaleça e te abençoe nesse dia. Lembre-se, Deus, Ele nos dá provisão no momento da escassez. Até que venha a bênção, até que Ele nos tire da situação em que estamos vivendo. Ele nos sustenta. Amém? Que o Senhor te abençoe. E até o nosso próximo encontro. Louvado seja o Senhor. Aleluia.